Começando agora mais um episódio do podcast Em Transição com a Mel. Eu sou a Melissa Pinheiro, sou uma mulher trans, estou aí já há uns 2 anos que eu me entendo como uma pessoa trans, mas aí o processo foi acontecendo, retrocedendo, caminhando para frente, todo aquilo que acho que até é normal acontecer com as pessoas trans, porque a gente passa por muito medo, muitas questões que ficam aí caraminholando na nossa cachola. E, enfim, a vida foi acontecendo, cada vez mais eu fui me identificando e eu sempre sou muito grata a todo o apoio que eu recebo do meu entorno, porque faz com que eu consiga ter a força que tenho para poder transicionar, para poder estar confortável, estar feliz. Então, eu agradeço muito a todas as pessoas que estão ao meu redor, para que a gente possa, enfim, se sentir bem e estar confortável. Quero agradecer toda a ideia desse podcast, de tudo isso daqui. Estamos aqui gravando na casa do podcast, né? A minha casa não é onde eu moro, mas é a minha casa, é a casa do podcast. Eu sou uma das pessoas que tem a casa do podcast, que é uma proposta para que a gente possa gerar conteúdo cada vez mais inclusivos e que a gente possa transformar o mundo através das nossas ferramentas, né? A minha ferramenta é o podcast. Então, se você também tem uma ideia, quer criar algo que possa alavancar a cidadania, que possa ajudar pessoas, que possa refletir e colocar esse mundo para ser um ambiente melhor, vem com a gente que a gente também vai pensar junto e criar algo que seja efetivamente interessante, de uma comunicação bonita, agradável, que é o que a gente sempre tenta fazer, não só na casa do podcast, mas aqui no Em Transição com a Mel. E para ter uma conversa bem agradável, bem legal, mas também com muito conteúdo, estamos aqui com a Laís Garcia. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. A Laís, ela é psicóloga, mas ela também é historiadora, é arte educadora, enfim, ela vai contar muito e tudo que ela já estudou, que ela fez, que ela faz. Mas a Laís tem uma especificidade, algo muito importante para a gente discutir aqui no podcast Em Transição com a Mel, porque ela é uma psicóloga que tem um carinho, um prazer em especial em atender pessoas trans. Obrigada por atender pessoas trans, obrigada por ter esse cuidado que você tem. Eu te conheço não pela psicologia, né? Mas a gente vai falar tudo isso, mas obrigada por atender com tanto carinho e tanta maestria um público que tem uma necessidade tão específica e que, óbvio, cada público tem sua especificidade, mas obrigado por atender o meu público, o nosso público, quem eu sou e, enfim, pessoas que, óbvio, por eu ser também uma pessoa trans, entendo essas especificidades e essas dificuldades. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Mel. Agradeço estar aqui no Em Transição. A gente vai transicionar, todo mundo vai transicionar agora. Certo. Me conta, quem é Laís Garcia? Bom, Laís Garcia, né, psicóloga, formada em História, trabalhou muitos anos como professora, com arte e educação até o mês passado. Né? Eu tive uma longa jornada em um lugar que eu amo muito, que é o Museu da Imagem e do Som. O MIS, mano, era incrível. Que foi um lugar que eu me entendi como
que eu percebi que eu queria estudar psicologia. Foi lá, né? Ouvindo as pessoas, recebendo os grupos. E lá eu trabalhava também com projetos. Então, projetos para pessoas em vulnerabilidade. Pessoas também que estão em situação... pessoas que estão jovens que estão na Fundação Casa, que estão cumprindo medida socioeducativa. Ai, que interessante. Também trabalhei com esse público. Trabalhei com pessoas que estão no SAICAS. Então, assim... e é muito interessante que, por exemplo, sempre que eu trabalhei em público que estava associado com vulnerabilidade, sempre tinha uma pessoa trans. Olha só. Nesses públicos que eu recebi no museu. E daí, claro, né, a psicologia foi uma porta que eu falei, gente, eu gosto, porque quando você recebe um público no museu, você mostra, você conhece quem é, você se apresenta, você descobre quem é essa pessoa, tem uma troca muito ali por meio da arte. E eu percebi que eu gostava da coisa, daí eu percebi, bora, gosto de gente, gosto de trabalhar com gente, por que não estudar psicologia? Claro. E daí, através desse meu caminho com arte e educação, veio e também com a história, né? Fui professora também, ensino fundamental, ensino médio. E também com esse contato também com jovens e tudo mais, eu pensei, gente, por que não estudar psicologia? E daí veio a psicologia como uma grande vocação também, uma coisa que eu gosto muito de fazer. E quando você fala, Mel, sobre o agradecimento, nossa, eu fico muito lisonjeada, né? E tudo, mas ao mesmo tempo é a nossa obrigação como psicólogos, né? Assim, a gente faz um juramento no dia da nossa formatura. Então, assim, é o que a gente estava falando antes da gente iniciar, né? O atendimento humanizado, ele tem que ser universal na sua clínica. Até porque você atende humanos, né? Exatamente. Então, hoje, às vezes, a pessoa fala, meu atendimento é humanizado. Tá, mas como assim? Não é já o óbvio, Uma né? prerrogativa. Exato, não é uma prerrogativa, né? Por que isso ainda é até vendido? Sim. Né? Então, eu acho muito... Por exemplo, você vai ser... Eu, assim, não importa se a pessoa... Eu tô atendendo uma pessoa que me paga um valor social, uma pessoa que me paga o meu valor. Ela vai ter o mesmo atendimento. Lógico. Ela vai ter o mesmo atendimento, o mesmo tempo, que é 50 minutos, né, de sessão. Então, isso são valores e práticas que eu levo na minha clínica que são inegociáveis. Então, porque eu fiz um juramento, né? Então, eu agradeço, mas é a nossa obrigação. Claro. Fazer isso, né, como Claro, profissionais com sérios. certeza. Com certeza. Mas a gente... Você falou aí, né? Que você, no MIS... Eu tenho uma recordação de um projeto no MIS que foi muito incrível. Acho que foi ali o primeiro contato que eu tive contigo. Sim. Foi na pandemia, né? Foi, que a gente fez as paisagens sonoras. Paisagens sonoras. Foi. Eu, em parceria com professor, amigão, irmão, parceiro agora de coordenação, Marcelo Gabay, que é nada mais, nada menos do que... O meu consagrado, meu marido. O consagrado, o companheiro. E eu lembro na época... Não sei se vocês já estavam casados naquela época. Já. Já, né? E aí ele falou, gente... eu tenho uma porta lá no MIS e tal, a gente consegue fazer. E eu me recordo que você deu uma palestra para os alunos, eu olhei e falei, caraca, putz, o Gabay tá em ótimas mãos, né? Eu conheço o Gabay há um bom tempo, já de outra universidade, e eu falei, caramba, o Gabay tá em ótimas mãos. E fiquei super feliz. E, enfim, a nossa amizade também, aos poucos, foi sendo construída. Foi sendo construída. Você ainda estava na faculdade, né? Tava fazendo psicologia, estudando na São Judas, que é onde eu e o Gabay trabalhamos. Maravilhoso. E poder ver a sua carreira agora crescendo, você podendo contribuir para a sociedade, é tão bonito, porque eu me vejo um pouco como amiga, como professora, mas também acompanhando a sua vida pessoal e a sua vida profissional. É muito legal, porque a gente muitas vezes acaba olhando e lembrando como que foi também a nossa construção de carreira, de olhar para as pessoas e perceber que eu tenho amizade com vários professores seus. E
e perceber na sua fala que a fala dos professores na sala de aula é tão verdadeira porque está presente na sala de aula, porque você traz algumas vezes, tal professor incrível porque discute tal coisa, fala tal questão, e ali eu ouço essas conversas com os professores também. Então é muito legal porque a gente percebe que a gente tem o nosso propósito, né? E você está encontrando agora também seu propósito. Com certeza. A faculdade foi muito importante para mim, por diversos motivos. Uma que foi meu grande sonho. Então... Ótimo fazer o que a gente quer, né? Exatamente. Eu só tive a oportunidade de entrar com 30 anos, né, na faculdade. E as pessoas falando, mas você vai começar uma graduação agora e tal. Não sabia que eu ia entrar na faculdade até a pandemia. Não sabia que eu ia engravidar no meio da faculdade. Olha só, né? O Theo veio nesse caminho. Veio aí, no né? meio, né? Eu fui com um barrigão, igual a Juno, né? Na faculdade. E assim, e a faculdade também, ela me salvou de uma depressão pós-parto, ela me salvou de uma depressão na pandemia, porque foi um momento que eu me entreguei ali de um propósito comigo mesma. E para mim foi muito importante, assim, tudo os professores, as amizades que eu fiz, porque assim, né, é interessante, quando você entra mais velho na faculdade, os professores têm a sua faixa etária, né? E você já estudou outras coisas, você não é tão calouro, você é um calouro plus, né? Assim, você já é... Então a gente trocava muito sempre, alguns fizeram ações lá no museu, então assim, foi muito... Eu tenho muita saudade. Eu fiquei arrasada quando terminou, assim, porque eu falei, gente, assim, pra mim foi muito bom, mas ao mesmo tempo feliz porque surgiram muitas surpresas depois, sabe? Então é muito, muito bom, assim, lembrar. O mundo gira, as coisas acontecem. E a gente vai indo, vai conhecendo, vai fazendo... Você citou essa questão de fazer a faculdade já, digamos, numa outra idade. Eu passei pela transição de gênero também numa outra idade. Pois né? E aí, entrando nessa questão que você gosta de trabalhar com o público trans, como que aconteceu isso? Foi muito, na verdade, foi muito espontâneo. Eu acho que a partir do momento que eu fiz a minha... Essa também foi uma questão pra mim, sabe, Mel? Quando eu lancei minha página no Instagram. Porque quando você se forma, você fala, e agora? Né? Então, assim, eu falei... José? E agora, José, sim. Daí você pensa, eu vou copiar as pessoas, eu vou fazer... Só que não é a minha cara. Não é a minha cara alguns conteúdos que eu vejo. Tenho o máximo respeito, acho, mas assim... A última coisa que vai ser minha cara vai ser, assim, muitas vezes eu fazendo um post, assim, falando de um jeito que não é o meu jeito, ou fazendo algo muito ensaiado, assim. Eu pensei, bom, a pessoa ela vai querer eu de terapeuta por quem eu sou, né? Então, assim, eu vou mostrar quem eu sou, os meus interesses e tudo mais. Então, assim, eu lembro que eu tava com um celular que era ruim, mas eu inventei de falar uns vídeos. Eu lembro que na época eu falava de novela, depois comecei a falar sobre filme, fazer algumas análises, falar sobre arte. E daí foi crescendo. E daí, quando eu fui ver, daí o pessoal falando... Daí, eu tenho uma professora... Tive uma professora que eu amo. Nossa, que... 2, na verdade, assim. 3, 4. Mas, assim, essas 2 que eu encontrei, assim... Só pra falar sobre esse assunto. Que foi a Mônica Gurjão, que eu acho ela maravilhosa. E foi a Fernanda também. A Fernanda é incrível. Maravilhosa, que daí ela... A Fernanda eu quero trazer aqui. Ela é danada. E elas falaram, seu conteúdo tá muito bom, não pare. Eu falei, Daí foi um gás, né, pra eu fazer e tal. E daí as pessoas me procuram e falam, gostei do que você falou. E daí foi aquela coisa, né, surgiu, daí indica para outras pessoas, né, porque, olha, o que eu acho, assim, triste também, porque mostram que, assim, são pessoas que talvez não sejam ouvidas, não sejam acolhidas, não sejam, ou as pessoas tentem fazer algum tipo de reversão. Sim. Algum tipo de tratamento que vai ser uma violência com essa pessoa. Então, assim, quando essas pessoas chegam até mim, eu sinto uma alegria, mas eu sinto também uma tristeza. Porque eu falo, que bom que ela chegou até mim, mas eu quero que tenham outros psicólogos que tenham, assim, o preparo para atender.
É uma coisa que eu falo sobre pessoas trans em todos os lugares. Não quero ser eu a única, ou, sabe, um gato pingado, como dizia minha avó. Não. Tem que estar em todos os lugares, tem que ser normal, tem que ser, sabe? E que o tratamento humanizado não seja uma propaganda, né? Exatamente. E também é isso, assim, é uma coisa também que eu penso também, que tenham mais psicólogas trans, né? Sim. Porque, assim, por mais que eu... É muito interessante, né? Porque a gente divide, né? Empatia e solidariedade. Muitas vezes a empatia é você sentir o que a outra pessoa está sentindo, eu não sei. Mas eu sou muito solidária ao que a pessoa está sentindo. Então, isso também é importante. Você sabe que o meu psicólogo, hoje, até quando eu fui, né, tava ali, caramba, eu preciso voltar pra terapia. Foi um momento que eu já sabia que eu ia transicionar, que eu preciso de um apoio, né? Preciso de alguém ali pra... E aí eu comecei a procurar psicólogos. E aí eu cheguei num psicólogo que falava que tinha experiência com o público LGBTQIAPN+, especialmente com pessoas trans. Me chamou a atenção. Então, assim, vai no filtro, né? Aí você vai filtrando. Mas foi uma questão de uma empatia muito grande. Eu tenho meu primo, Fábio. O primeiro episódio foi com você, né, Fábio? Que é psicólogo, que é, enfim, incrível. Só, assim, ele é primo, amigo, irmão, sabe? A gente tem uma parceria muito bonita, muito incrível, desde criança, desde quando a gente era pequenininhos. E ele me ajudou muito, me incentivou muito, me encorajou muito. Acho que ele me encorajou muito a seguir com a transição. E ele falou, vai ser feliz, vai. E eu fui indo. E quando eu fui procurar esse psicólogo, ele tinha fisionomia muito parecida com a do Fábio. Eu acho que ajudou muito para que eu, nesse primeiro contato, porque a gente tem muito receio. Todo lugar que uma pessoa trans frequenta, ela sempre tá, parece que as anteninhas ligadas, parece que a gente nunca tá tranquila. Você vai numa padaria, parece que o olhar tá assim, será que as pessoas estão me olhando? Óbvio, chega um determinado momento que você... dane-se. Mas você fica com aquele... Parece que tem algo ali. E você percebe quando uma pessoa comete uma transfobia, quando uma pessoa fala algo pra te provocar, ou às vezes por um erro mesmo. Mas parece que a gente tem esse feeling incrível pra perceber. E aí, ter um psicólogo, e isso foi muito importante para mim, é muito importante para mim, ter um psicólogo que saiba lidar com essas minhas questões. Óbvio, ele é um homem cis. Mas como ele vai trabalhar essa minha terapia, é importante para mim, né? E aí é isso. Então eu percebo em você sempre essa alma dessa tranquilidade, esse paz e amor. E aí, e parece que você vai trazendo sempre uma tranquilidade, só que ao mesmo tempo dessa tranquilidade, às vezes você solta umas frases assim. Aí eu falo, caraca. E você sempre traz uma observação para que a gente possa refletir. É algo que eu sempre te admirei muito, viu? Obrigada. Há muitos anos. E isso é muito legal. Então, como que é? Você falou assim, eu nunca vou sentir. Mas como que é trabalhar com o público trans? Eu acho que é assim, né?
É muito interessante, sabe? O meu público é majoritariamente formado por mulheres, cis e trans. Tá. Homens, eu atendo atualmente 2. Uhum. Eu tenho, assim, é uma porcentagem muito pequena. Então, é muito interessante, por quê? Porque eu vejo que essa questão, elas... É um espaço muito importante para elas, porque eu vejo que é uma das primeiras oportunidades de falar. Falar. Porque, assim, antes da transição, os homens não são encorajados a falar sobre seus sentimentos, né? Vai, nada contra, mas vai pro futebol, vai pro bar, vai pro não sei o quê, vai pra algum hobby. Mas assim, falar na terapia, às vezes é a última das opções. Mas mesmo quando vai pra terapia, e aí desculpa se eu tô falando uma besteira, eu vou falar a partir da minha experiência. Claro. Eu bloqueei muito, não é que eu bloqueava me entender como uma pessoa trans. Qualquer pensamento sobre alguma diversidade a mais, porque no meu caso eu era um homem que gostava de sair com mulheres trans. Eu saía com mulheres cis, com mulheres trans e com crossdressers. Aí entrava num relacionamento, quando terminava o relacionamento já, né, saía ciscando, já ia procurar. E lá em 2009, na terapia, a minha terapeuta, ela começou a cavar ali um caminho para que eu pudesse me entender. E aí foi muito legal, assim, super beijo. Até porque a gente tinha a rede social, o Facebook, e quando ela viu a minha transição, me mandou uma mensagem super bonita. Ela falou assim, eu lembro quando você fazia terapia comigo, que a gente começou a entrar nessas questões LGBT. Mas você tinha muito medo. Eu lembro que eu chorava na sessão e eu tive essa trava de, não quero mais fazer terapia. E aí eu travei. Então, eu achei tão legal quando depois ela mandou uma mensagem, porque mostrou que ela tinha ali realmente como objetivo fazer com que eu pudesse me compreender. E às vezes eu achava que, isso daí, né? É aquela criação, muitas vezes, que o homem tem, né? Exatamente. E eu vejo que, assim, é um espaço muito valorizado, né, com as minhas pacientes. E também é um espaço de um recomeço, um renascimento. Sim. Né? Porque é muita... E também tem aquela coisa, por exemplo, alguns termos que o psicólogo tem que saber. Né? Assim, como tratar a pessoa, como ela deve ser chamada, questão sobre o nome morto, sabe? E como que isso vai guiando a sua clínica. Mas, assim, acho que essa é a particularidade mais assim, presente, essa questão do recomeço e também de muitos... Com todo o começo, com todo o renascimento, tem também o fim de ciclos. São pessoas que estão enfrentando diversos fins de ciclos da sua vida pessoal, profissional. Então, eu sinto essas coisas em comum, né? Essa coisa, você falou de encerramento de ciclos. Tem o encerramento do ciclo, digamos. Eu tenho sérias... Vamos fazer uma terapia aqui. Eu tenho sérias questões aí com essa expressão nome morto. Tá. Né? Já discuti na minha terapia também, tá? Uhum. Mas vai ser legal também te ouvir. Por que nome morto? O corpo tá aqui. Uhum. Desculpa, pessoas trans que usam essa expressão. Eu sei que a grande maioria usa. Talvez
e é a minha teoria, eu com as minhas teorias, eu não consiga utilizar a expressão nome morto e prefiro falar meu nome antigo, Tá. porque seria muito fácil chegar no mundo, no meu caso, sendo já doutora em comunicação, professora universitária, com uma carreira construída, pai de uma menina incrível, que eu sou apaixonada por ela. E então, morto, não. A vida não é uma transição. A vida se transformou. Interessante isso que você tá apresentando. E isso é a psicologia. Porque a psicologia a gente tem a teoria, mas cada pessoa é de um jeito, né? E assim, é tudo... E a gente tá em um momento, assim, não só na psicologia, sabe, Mel? Mas a gente tá num momento social que é muito importante a gente rever as coisas. Eu achei muito bacana, né? Isso que você trouxe, né? Sobre até essa... Como que você encara também, né? Alguns termos, né? Que são comuns e tudo mais. Mas, por exemplo, quando eu falo isso, é até porque eu tive uma paciente muito especial, que foi a primeira. Ela virou para mim, ela fez assim: Psy, eu vou te mandar o meu comprovante, mas você não veja o nome. Ai. Daí eu olhei assim e falei: não, querida, tá tudo certo. Porque tá começando muito jovem, né? E, então, assim, é muito... E uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho enorme. Mas eu achei muito interessante quando ela falou isso, porque ela queria, na verdade, ali, um acolhimento. Eu quero uma coisa nova. Essa coisa do banco eu também tenho. Porque, enfim, eu conto em alguns bancos. Não é que tem muito dinheiro, não. É mais pra facilidade mesmo. A mulher cheia dos dólares. Não. E aí, um banco mudou meu nome rapidinho. Tá. Primeiro dia, blá, blá, mudou. E os outros, teve algum empecilho, tinha que ir em tal lugar que eu não conseguia ir, ou era um documento que tinha que enviar que, por alguma razão... Enfim. Sabe o que eu faço quando eu tenho que enviar algum dinheiro, alguma coisa assim, ou para receber dinheiro de alguém? É sempre pela conta que mudou meu nome. Tá. Porque as pessoas não precisam saber qual era meu nome antigo. Né? Então, óbvio, as pessoas que já conviviam comigo sabem. Mas eu não queria... No início, eu até brincava bastante. Porque não sei o que, eu utilizava o nome antigo. Eu utilizava o nome... E eu comecei a me afastar. Até o tempo ajuda nisso, né? Comecei a me afastar e aí passou efetivamente ao novo nome. Melissa! Mas é muito importante, é muito interessante você estar falando isso, Mel, mas assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito interessada na morte. Eu gosto também. Eu sou muito interessada na morte. Lá na própria faculdade eu trabalhei com cuidados paliativos para pessoas que estavam passando pelo tratamento do câncer. E eu sou muito interessada na morte, assim, porque quando a gente pensa na morte, a gente pensa na nossa finitude. E tem um tipo de arte que eu gosto muito, que são os mementos mori. O memento mori, na verdade, é uma expressão que ela surgiu... Agora é skin historiadora, né? Olha lá. Eu acho muito legal. Vai misturando as profissões ali, vai fazendo bem bolado. Que surgiu lá na Roma Antiga, quando os soldados voltavam super corajosos das batalhas, eles se achavam que eles eram invencíveis. E tinha uma pessoa que ficava ali cochichando: memento mori, memento mori. Memento mori é lembre-se que você é mortal. Então, a partir da concepção da sua mortalidade, o que você vai fazer com o tempo que está te sobrando? E isso, olha que louco. Tem muitos memento mori em igrejas, em arte sacra. E o memento mori junta esses dois temas, vida e morte. Então, são anjinhos, tem uma caveirinha. Tem isso, assim. Então, é essa lembrança que o que você vai fazer. Então, assim, às vezes, eu vejo as pessoas falando, fiz a transição
como a gente até comentou, eu fiz minha transição um pouco mais tarde, ou fiz mais cedo, mas tá, você fez. E porque como você quer aproveitar esse O seu agora. resto de vida? Ai, nossa, é sério que isso daí tá tudo dentro da psicologia? Então, Ai, meu Deus. mais ou menos, porque Ai. na verdade eu sou uma psicóloga junguiana, né? Então a gente trabalha muito com diversas questões e eu acho muito interessante, né, que essa questão até o Jung, ele foi ficar bom mesmo quando ele estava velho, quando ele já estava mais velho, assim. Então, o início da psicologia analítica, que é a que eu sigo, é quando ele estava com 38 anos de idade, ele... Isso, 38 anos ele era velho? Não, mas ele Ai, que teve... susto. Mas assim, vamos lá. Ele estava em 1913. Em 1913, com 38 anos de idade, você não podia fazer muita estripulia. Que, aliás, você já viu o texto A Idosa de 42 anos? Já. Então, né? Mas E aos 38 anos, ele já estava super bem. Estava lá trabalhando com o Freud, super consolidado na sociedade psicanalítica. Mas ele resolveu romper. Não tem um filme O Método Perigoso. O Método. Isso. E ele rompe com o Freud e ele faz o seguinte. Ele deixa de agradar o eu externo dele e passa a agradar o eu interno dele. Isso a gente pode fazer uma comparação simples com a transição de gênero, Exatamente. Né? Então, ele entra num processo que é a imaginação ativa e ele traz as imagens que estão no inconsciente, ou seja, aquele reservatório de sentimentos, de coisas, sensações, medos que a gente tem dentro de nós, a gente não consegue acessar, e ele desenha. Ele não transicionou não, né? Não. Mas olha, ele fez uma transgressão. Olha. E esses dias, né, o Marcelo sempre me apresenta, né, o Gabay. O Gabay, ele sempre me apresenta coisas muito bacanas, ele é uma pessoa muito culta. Sim. E ele me levou para assistir uma peça que se chama Alma Imoral. É uma peça maravilhosa. Um monólogo, uma mulher maravilhosa. E essa peça, ela fala muito sobre a relação entre corpo e alma. O corpo, muitas vezes, é guiado pela tradição, mas a alma não. Ela é pela transgressão. Então, por isso que muitas vezes tem esse conflito. Sim. Tem aquilo que a gente sabe que tem aquela razão, a obrigação, aquilo que a sociedade espera da gente, aquilo que as pessoas constroem um imaginário pra gente. E é impressionante como... E aí é um momento que eu fico... Diz meu psicólogo que eu não tenho que fazer isso. Mas eu fico me cobrando por não ter me identificado como uma pessoa trans antes. Porque eu vivia tentando, talvez, atender as expectativas da sociedade, das outras pessoas, e não parava para olhar para mim. Porque quando eu parei para olhar para mim, eu comecei a entender. Tem tudo a ver com essa questão do Jung, né? E é muito difícil, porque a gente está acostumado a ouvir que se a gente pensa na gente, a gente é o quê? A gente é egoísta. Nossa, saiu junto. A gente é egoísta. Por exemplo, eu amo meu filho de paixão. Mas se eu não estiver bem, que tipo de mãe é você? E assim, eu vou querer projetar no meu filho insatisfações minhas? Você entende? Então, assim, hoje, como eu atendo a mulherada, muitas mães também me procuram. Porque é isso, essa cobrança, ela tá enraizada, sabe, nas pessoas. Então é isso, por que eu não fiz isso antes? Daí o que acontece? As possibilidades... Já assistiu o curioso caso do Benjamin Button? Sim, claro. Você lembra aquela cena? Você lembra aquela cena que a menina, antes do acidente, que ela tem um acidente, ela machuca a perna, a namorada dele para de dançar. E é uma cena que fala só do e se, porque ela é atropelada.
Daí Sim. fala, e se a pessoa não tivesse brigado com o namorado, não tivesse atrasado, ela não ia pegar o carro. É tipo, vários acontecimentos que iriam acontecer se acontecesse. Mas o e se não existe. Porque o e se não é um Existe o fato, é mundo uma real. Existe o possibilidade. fato. Né? Então, às vezes, a gente fica tão preso nesse e se? E se eu tivesse... Eu também já parei e pensei, e se eu tivesse estudado psicologia lá atrás? É meio que de volta pro futuro, dá tudo errado. Porque a gente começa a pensar que, por exemplo, se eu tivesse sido psicóloga antes de ter sido historiadora, antes de ter sido arte educadora, eu não ia ter o repertório que eu tenho hoje. Que é tão importante na minha clínica. Porque eu trago filme, eu trago obra de arte, eu trago coisas que eu acho que, assim, que me alimentam. E eu vejo que a arte alimenta as pessoas também. Sim. Eu adoro quando traz comparações, igual você trouxe o filme agora, né? Dizer que utiliza arte, utiliza muito filme, muita música. Porque a gente leva, às vezes, eu às vezes uso isso também em sala de aula. A gente leva, no meu caso ali, o aluno a estudar no momento de lazer. No seu caso, a fazer com que a pessoa tenha uma reflexão sobre uma questão tão íntima que ela está trabalhando lá naqueles 50 minutinhos da terapia, mas que ela sai dali e está em um outro momento fazendo com que aquilo fique reverberando na cabeça, e é a reverberação mental que vai fazer com que ela obtenha as tais respostas ou não, ou que ela trabalhe os próprios questionamentos. Não necessariamente precisa encontrar respostas, né? Sim, e eu tenho, né? Eu tenho até uma palestra, né? Que é sobre emoções, mediando emoções com cultura e arte, porque a gente, né? A gente é muito acostumado, e muitas vezes, né, o cidadão comum, que a arte não é para ele. Que a arte não é para o trabalhador, que a arte não são para as pessoas comuns. Porque a arte é tirada da gente. É pra elite. Porque quando você é criança, te dão tudo. Te dão lápis de cor, te dão giz de cera, te dão canetinha, te dão tudo. Aí você é um artista. Daí quando você tá adulto, você não sabe nada disso. Tiram tudo de você. Né? Então, e assim, a arte, muitas vezes, ela pode ser uma música que você vai ouvir no até chegar no trabalho. Ela pode ser uma poesia que você escreveu. Ela pode ser um filme que você viu e você tá pensando naquele filme. Um livro que você leu. Uma pichação. Sim. Um grafite. Gente, eu vejo, assim, a cidade, a arte urbana é um museu a céu aberto. Né? E, assim, a expressão, coletividade, é muita coisa ali acontecendo. Então, assim, a arte para mim é remédio. A arte é remédio. A arte a pessoa vai, às vezes... Nossa, assim, eu achei tão bonito. Eu tive uma paciente que ela foi me visitar e ela se perdeu. Ela foi minha primeira paciente. Ela sabe quem ela é. Ela foi minha primeira paciente. Ela foi me visitar e ela se perdeu. Então, eu fiquei tão feliz quando ela foi me visitar no meu museu, na exposição do Jung. Porque eu fiz um convite para os meus pacientes pra gente ir lá. Eles teriam um momento. E ela chegou ali, quando eu a vi ali, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, é isso. E é isso que é a psicologia também, né? Porque existe essa questão também de ter um poder do psicólogo ali e tal, que também tem que ser uma relação de confiança, uma relação horizontal, né? Eu não posso falar para a pessoa que ela tem que fazer. O que tem de psicólogo conselheiro, gente, isso não existe. Só você sabe o que você vive na sua cabeça, só você, Amel. Só você sabe quem é ser você. Então, assim, psicólogo que fala que a pessoa tem que fazer, que dá opinião. Nosso papel não é esse. Meu psicólogo dá muito pra mim. Enfim, não é. Mas ele fala assim: não precisa ficar se preocupando com o seu se você tivesse identificado antes. Aproveita esse tempo pra viver a vida que você quer viver hoje. Isso é maravilhoso. Eu acho incrível quando ele fala isso. Não, isso é maravilhoso. Mas, por exemplo, um psicólogo que ia virar pra uma pessoa e falar: você tem certeza que você quer fazer isso? Você vai viver bastante. Você vai. Olha! E tanto é que eu acho muito interessante que, principalmente a São Judas, ela tem um olhar que combate isso. Eu acho muito importante. A minha turma, se não me engano, foi a primeira que teve gênero, raça e sexualidade. Então, assim, você ter isso numa grade curricular de uma universidade, de você entender o seu lugar na sociedade,
de você entender o seu lugar na sociedade, em um país colonizado e miscigenado, Sim. tá? E você entender os seus privilégios, é muito importante para sua clínica. É muito importante. Então, é um momento de... E é um momento de desconstrução, porque às vezes a gente se acha super desconstruído. Imagina, a gente foi criado com uma rigidez a gente enorme. se acha super desconstruído, mas eu via ali, às vezes eu falava, gente, preciso melhorar muito nisso. Tem que comer muito arroz com feijão. Preciso melhorar muito nisso, né? Autores, muitas vezes, assim, pessoas que você não tem conhecimento, mas estão fazendo um trabalho incrível. Ai, tem algum autor, assim, que você goste, que fale muito sobre essa questão da identidade de gênero, trans? Eu tenho lido. Qual que você tem lido? Ai, Judith Butler. Sim. Paul Preciado. Sim. Sim. Não, a Butler foi a que mais foi apresentada pra gente. Ai, nossa, adorei, assim. O Paul Preciado já tinha uma coisa assim mais de levantar a bandeira, mas a Butler já viu umas coisas assim de reflexão. O Paul também, óbvio, né? Mas era muito legal, assim. Foi um período que eu tentei me concentrar para compreender a minha transição de gênero, compreender que eu era uma pessoa trans através da filosofia. Então, eu tentava entender o que essas pessoas passavam a respeito para ver se eu me identificava com aquilo. Foi muito louco, porque tinha coisas que eu tava ali lendo e parecia que vinha uma cena de quando eu tinha 5 anos de idade. Eu acho que daí que começou a vir essa cobrança de, caramba, por que que eu não me identifiquei antes? Óbvio, se eu tivesse me identificado antes, muito possivelmente eu não teria vivido um monte de coisa legal que eu vivi, né? Então, vai olhar pra frente, vai viver e vai também não esquecer da sua história que você construiu. Por isso também não gostar do nome morto. Mas uma coisa que é interessante nesse momento de cobrança, é pensar que nós somos seres, a faculdade sempre frisa isso, biopsicossociais. Então, a nossa biologia influencia, nossa psique e o nosso entorno influencia. Sim. Como as pessoas trans são tratadas na sociedade? Que exemplo você tem, né? Eu quero que isso aconteça comigo? Nossa, já entrevistei tanta gente trans aqui no podcast que falou isso, que é isso que aparece na TV, eu não quero isso pra mim, não. Exato. E daí você... Por exemplo, eu lembro que lá no início da faculdade, em Psicologia Social, a gente teve que fazer um projeto. E a gente fez, na época, um projeto que era criar uma cartilha para as empresas contratarem mulheres trans. Como que tinha que ser essa contratação? Para elas terem planos de carreira. Como que elas têm que ser tratadas? Entendeu? A gente fez uma cartilha de conscientização, mas muitas vezes você vê essas cartilhas para a pessoa, mas a pessoa não precisa... Quem tem que se preparar são as pessoas que vão receber. Por que não tá... Por que a mulher trans, muitas vezes, ela acaba por caminhos terríveis? Não é porque ela não quer. Claro que não. Não é? Porque muitas vezes... Por exemplo, eu moro ali perto da Avenida Indianópolis. Tem placas horrorosas ali. Ai, nós... moradores aqui da região, né, praticamente expulsando. Não queremos praticamente expulsando as meninas ali, mas só elas sabem o que é fazer o que elas estão fazendo. E tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem, tem que ter muito sangue frio, tem que... E tem que precisar. E daí, assim, eu olho para isso e eu falo, gente, não. Essas mulheres estão ali porque as empresas não contratam. Exato. Então, assim, vamos criar essa cartilha? Porque é isso. E também, onde estão essas mulheres quando entram nas empresas? Tem plano de carreira para essas mulheres? Né? Ou estão lá
ou dentro de uma empresa onde não aparece, ou tá lá, né? Se aparece, aparece com a vassoura na mão. Isso. E daí, assim, é muito... Eu me solidarizo. Nada contra todas as profissões, mas assim, Não, às vezes a mas... pessoa tem uma qualificação, ou até um outro lado mais profundo, né? Não teve a qualificação porque a sociedade Exatamente. expulsou a escola, às vezes diretamente, mas muitas vezes indiretamente, fez com que essa pessoa não tivesse um ambiente acolhedor e a pessoa vai embora. Exatamente. Daí são pessoas que estão em sofrimento, que muitas vezes romperam com as suas famílias. Ou foram rompidas. Né? Tiveram que romper. Exatamente, porque... Esses dias eu vi uma expressão meio que colocando a culpa na vítima. Vamos inverter não, é a isso posição. mesmo, né? Mas muitas vezes também, Mel, eu já na clínica, por exemplo, porque às vezes a pessoa tem que ter uma coragem para não romper, ultrapassar a linha. para muitas vezes também ver que aquilo não tá bacana. Então, muitas vezes não é que eu incentivo afastamentos, não é isso. Mas muitas vezes é a pessoa que tá ali tá sofrendo tanta violência e se priorizar nessa relação. Porque tem relações que às vezes você vai ter, pode não ser familiares, mas tem relações que muitas vezes vai fazer sentido você manter, né? Então é muito... Mas sim, porque... é muito louco, né? Porque você ouve, não, mas eu não quero que meu filho, minha filha sofra na rua. Então, em casa, tudo bem, né? Em casa, tá ótimo, né? Tá tudo maravilhoso. Tem uma pessoa que falou uma vez assim pra mim. É porque eu não quero que você sofra tudo aquilo que falam, tá? Aí eu olhei e falei assim, tá. Então, o que você tá fazendo comigo é acolhedor. Você tá me protegendo. Uhum. Ou não? Exatamente. E aí é um amor condicional. Eu só vou te amar se você fizer tudo o que eu quiser. Se você for do jeito que eu quiser. Daí a Paula Toller, eu quero você como eu quero. Já reparou nessa música? Eu quero você como eu quero. Mas é o poder da vírgula, né? Exatamente. Mas é o poder uma brincadeira, mas é o poder da vírgula. Mas Porque pode ser, eu quero você como eu quero, ou eu quero você como eu quero. Mas vamos lá, Mel. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Tira essa bermuda que eu quero. Solos de guitarra não vão me conquistar. Então, assim, nada que a pessoa tá fazendo tá agradando. Nossa, música. Coitado, né? Eu quero você como eu quero. Mas é meio... Não, é verdade. Não, mas tinha parado pra pensar nisso. Olha isso. Olha como essa música é. Longe do meu domínio, ou seja, longe do meu controle, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Como ser melhor pra quem? Nossa. Eu nunca tinha... Gente. Você sabe que essa música... quando... Eu não vou dizer os nomes... Não vou dizer o nome aos bois, né? Mas, enfim. Quando eu era lá... adolescentezinha... Tinha uma moça muito próxima a mim... que conheceu um rapaz... Depois de muitos anos eles se casaram, inclusive. Mas o rapaz, ele sempre foi uma pessoa muito séria. E aí ela invertia a música. Ela põe uma bermuda que eu não quero, vou ser sério. Pois é. Né? Porque... E às vezes é isso, né? É tirar... Nossa, agora veio uma coisa, mas enfim. Porque a gente também tem as nossas construções, né? Daqueles nossos ideais, daquilo que a gente imagina. E muitas vezes a gente tenta moldar a outra pessoa a partir daquilo que eu quero. Inclusive, como um objeto. E você trata o outro como um objeto. Nossa, a psicologia... Vocês devem ter, assim, um espaço, um mar gigante...
para poder trabalhar, porque começa a observar o pensamento das pessoas, o negócio é maluco, né? E aí, quando você vai trabalhar, muitas vezes, com pessoas trans, é uma coisa até que eu já falei aqui num podcast, ela só quer ser ela. Ela só quer ser ela. E por isso, eu acho que, para mim, é muito importante o apoio psicológico, porque faz com que a gente, muitas vezes, se valorize e olhe para si e fala, não, aqui é a minha linha. Né? Você falou agora há pouco. Entender que aquilo, para mim, não faz bem. Né? Então, eu preciso fazer com que aquilo se transforme em algo, mesmo que seja numa ruptura, mas que vá ser melhor para o meu desenvolvimento. Para o Jung, tem um processo que se chama alquimia. E a alquimia, muitas vezes, ele estudou 10 anos de alquimia. O Jung, ele estudou um monte de coisa por muito tempo. Ele era o máximo. Alquimia é quando você transforma, alquimia psíquica, né? Quando você transforma alguns conteúdos, seus medos, traumas, inseguranças, complexos, quando você transforma em algo melhor com o tempo. É um processo, é longo, mas você transforma isso em algo melhor. Porque os alquimistas, eles transformavam algumas substâncias na coisa mais pura que existe, que é o ouro. Né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, esse processo é doloroso. E hoje a psicologia tem aquela psicologia, eu faço até vozinha, seja essa melhor versão. Tá, e quando você estiver ruim? E quando você estiver naquele dia que você não quer falar com ninguém? E quando você estiver pé da vida? Vida de Instagram. E quando você achar que não tem saída, porque vai ter esse dia. Vai ter esse dia que você vai achar que não vai ter saída, mas vai ter um outro que vai ser melhor. Falando nessa questão de não ter saída, o público trans é um público que, infelizmente, tem muito suicídio, né? Sim. Como que é lidar numa situação assim? O que você tem a dizer a respeito disso? Queria te ouvir. Eu vou dizer com uma mulher que eu tenho total admiração, ela não está mais entre nós, mas ela falava uma coisa que eu aprendi. Quando a pessoa não termina com a própria vida. Ela termina com a dor que ela está sentindo. Não é que ela dá um fim na vida, que ela termina a vida. Ela dá um fim naquela dor. E o que está causando aquela dor? Então, se a gente pode ajudar, reverter, acolher, conversar, a gente pode mostrar para aquela pessoa que talvez tenha outras saídas. Né? Mas assim, a gente vê tantos casos, pessoas tão jovens. Porque imagina, a gente é mais velha e tudo, e às vezes é difícil algumas coisas da vida, mas você pensa, com 20 anos, isso, nossa, eu sofria tanto por causa disso. Mas depois hoje, de um tempo você olha e fala, depois que você besteira. fala, que bobagem, nossa, já sofri por causa disso, hoje eu tô bem melhor. Daí você imagina, Mel, uma pessoa ali de 18 anos, com tantas coisas passando na cabeça. Né? Tantos medos, tantas inseguranças. Porque a transição de gênero, e aí eu tô associando bem a essa questão, porque a transição de gênero, ela não é a transição, né? Mas é a falta de identidade que faz com que a gente tenha muito medo, porque quando você se descobre uma pessoa trans, vem uma carga gigante de insegurança. E essa insegurança, você, em determinados momentos e situações, você se vê encurralado. E muitas vezes, assim, e vem encurralada e quer dar um fim. É muito triste. É muito sensível, é muito triste. E eu acho que nós estamos em um momento de muito adoecimento psíquico, porque a nossa sociedade não está favorecendo. A sociedade contribui para que as pessoas fiquem
cada vez mais piores. Então, e é muita validação externa que é promovida pelas redes sociais, é muito caos, é muito performance. Hoje você tem que tomar remédio para acordar, Zolpidem para dormir, para você performar, para você render, pra você ganhar mais dinheiro, para você ser melhor, tá? E aí? E aí, o que você faz com tudo isso? Daí, quando consegue isso, daí arruma outro desafio. É subir o Everest, não sei o quê, porque é isso, né? Então, mas tá, e aí? Então, é por isso que também é um filme que, pra mim, foi o filme de 2025, ou 2024? 2024, que foi o Dias Perfeitos, que mostra, do Wim Wenders, que mostra um homem que limpa banheiro. Isso. E ele transforma o cotidiano dele em uma poesia sem fim, assim. É. Então, quando eu espero, assim, né, que as pessoas que passem pela minha clínica, às vezes consigam ver graça tomando um café com uma amiga, às vezes consigam ver graça na vida saindo com a mãe. Eu sei que você sempre sai com a sua, se diverte horrores. Que consiga ver graça nessas pequenas coisas, porque, assim, isso também é psicologia. Né? Então, é você... Às vezes eu brinco, não é terapia, mas é terapêutico, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Mas essas questões que nos movem, e às vezes compreender a beleza da simplicidade da vida. Mas não o feliz no... Porque às vezes tem esses felizes no simples aí, que é um simples, meu... Não. Mas sei o que você tá falando. Feliz no simples. Mas sim, né? Nessa linha de pensamento, né? Que a gente possa inclusive entender que a gente não vai estar sempre feliz, que a gente não vai estar sempre lá embaixo e que a gente possa, nesse sobe e desce, se divertir. Por exemplo, eu vejo que você, hoje, assim, você se diverte, por exemplo. Você vê graça para se vestir, para se arrumar. Ai, total. Né? Então, isso é muito... Você me conheceu antes. Eu me vestia em 2 minutos, porque era sempre a mesma roupa. Era sempre a mesma roupa. Era sempre a mesma roupa. Hoje, eu me divirto, eu não sei o quê. Aí eu olho, aí eu fico olhando meu corpo. Aí... Às vezes, quando eu olho, foto, ou até aqui no podcast mesmo, às vezes eu evito me colocar nessa câmera aqui, porque eu fico de lado. Aí eu falo, ai, meu cabelo, sabe? Então, eu fico, às vezes, com... Acho que todos nós temos disforias, né? Mas... Você sabe que disforia é um negócio super interessante? Disforia, as pessoas associam muito a questão do gênero, disforia de gênero, né? Mas existem outras disforias, né? A minha acaba se associando à questão do gênero, mas eu sempre achei, eu enquanto homem, hétero, cis, né? Eu achava meu braço um bracinho fininho, o narizinho, tudo, parecia que tudo era muito delicadinho, o colo, assim, sabe? Eu tinha vergonha, eu não ficava sem camisa, eu não gostava de usar camiseta regata, eu tinha vergonha do meu corpo. Quando eu transicionei, eu comecei a observar, então esse bracinho, né? Então eu acho que talvez também a maturidade, porque, óbvio, aí às vezes eu fico, porque eu sou muito alta. Eu nem sou tão alta assim. Mas não sei o quê. Outro dia, foi muito engraçado. Eu saí de casa, eu coloquei uma calça, fui pra faculdade, eu olhei e falei assim, gente, eu tô assim, essa calça ficou, Aí uma hora fui ao banheiro, tô lá no trabalho, fui ao banheiro. Aí eu olhei direito no espelho, e aí eu ganhei mais distância pra olhar, enfim, em casa a gente sempre olha pertinho, né, porque, enfim, espaço. Aí eu olhei e falei assim, ai caramba, eu tô me achando, mas não tá tudo isso. Mas essa beleza de olhar e gostar de si também nos coloca numa outra posição, né? O público trans tem muita disforia, né?
Tem, mas eu vou te falar, Mel, que a maioria das minhas pacientes tem. Independente de ser trans ou cis. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Nunca se olha e fala, cara, eu tô uma gata hoje. Eu sempre... Eu também, assim... Mas eu falo pra mim, tá? Não, porque assim, eu acho que na verdade a beleza, a gente pode performar, sei lá, assim, eu brinco assim que eu falo, olha, eu nunca fui, por mais que assim, eu seja bem próxima do padrão, eu sei que eu tenho umas coisas que não é tão padrão. Mas ao mesmo tempo... Mas eu acho você super estilosa. Então, mas é isso, é a conversa. Acho barato. É a conversa, né? É isso e tudo mais. Mas aí, isso tem uma coisa também que é autoconfiança. E as mulheres não são ensinadas a terem autoconfiança, porque muitas vezes eu falo, não, mas ela vai ser autoconfiante. Será que ela vai ficar masculinizada se ela for autoconfiante? A gente cresceu com a revista Cláudia. Como deixar seu homem feliz? Como satisfazer seu homem? 10 biquínis para você usar. Daí eu achei tão interessante que lançaram a revista Cláudio. Que era, ela está tendo um caso com o office boy, e agora? 10 sungas para você arrasar no verão. Então, assim, a gente foi criada que nunca vai estar bom. Né, assim, e daí você vê, assim, hoje mulheres maravilhosas, mas sempre procurando. E não tô criticando isso nada, não, mas assim, por que isso tá causando tanto sofrimento? Eu vejo mulheres belíssimas, todos os dias. Todos os dias sentam ali, uma mais gata que a outra. Não, mas eu me acho isso. Se ele me trair, não sei o que. Eu no emprego, eu acho que eu não vou merecer essa promoção. E eu acho isso e tudo mais. Então é um processo também de você olhar uma sociedade que quer que você esteja nessa posição subalterna. Uhum. Mas a gente já tá cansada disso, né? Ainda mais se você é mãe. Se você é mãe, também sua vida acabou. Sua vida vai ser Peppa Pig Depois e Patrulha Carters Canina. e Patrulha Canina, né? Então, assim, nossa, você é mãe, mas você tá trabalhando? Você é mãe, mas sabe? Então, eu vejo que também as disforias, elas acontecem também com as mulheres trans, com as mulheres cis, super, hiper, mega blaster padrão. Você acha que mulher cis tem mais disforia que mulher trans ou não dá É pra... muito parecido. É? É muito parecido. Muito. Mas a questão, por exemplo, da mulher trans que olha alguma coisa no corpo dela... Porque é uma fala que eu sempre Mas eu tive... vejo que a mulher trans, ela fica mais satisfeita. Ela é muito... é ela olha, ela fica mais satisfeita. Ela consegue ver a beleza do que ela conseguiu, de repente, avançar. Ela olha e ela fala, não, eu tô uma gata. Eu vejo isso, é nítido, Mel. Ela olha... por exemplo, fiz o laser. Fiz tal coisa. Coloquei uma lace, eu fiz um implante. Fiz uma cirurgia. Existe uma satisfação em se ver. Eu vejo que a mulher cis não existe. É mais difícil de talvez chegar. A gente consiga fazer uma comparação e aí observando por um outro lado. Porque eu já ouvi assim... não precisa. Porque eu adoro combinar roupas, né? Não precisa, você faz a sua moda, você faz não sei o quê. Ih, relaxa, amiga. Aí assim, Aí às vezes eu penso assim, você, mulher cis, sem tal acessório, ou sem não sei o quê. Hoje eu tô com a unha bem, como é que fala? Nude. Essa tá meio... Então, renda. Renda, é isso mesmo, renda, tá bem assim, discretinho e tal. Mas normalmente eu uso muito esmalte vermelho. Uhum. Porque e aí pra mim, tá? Eu fico com essa impressão que se eu não tiver com a unha feita, minha mão fica uma mão masculina. Uhum. Porque talvez pra mim me venha a imagem anterior. Se eu não tiver com um batom, se eu não estiver... Eu lembro quando eu comprei esses óculos.
Porque os óculos anteriores que eu tive era ainda para um período que eu tava... Aham. Eu vivia ainda como crossdresser. Olha que loucura, eu tinha um outro óculos que ele era redondinho preto. Adorava usar. E aí, eu sempre tenho um óculos reserva. E aí eu precisava comprar um óculos reserva, porque o outro anterior tinha quebrado. E aí eu comprei uma armação redondinha, só que transparente. E quando chegou os óculos, eu fui logo experimentar para ver como que ficava com a lace. Eu falei, ai, ótimo, porque disfarça. É época de crossdresser, né? Disfarça, não vou nem me reconhecer. O medo de ser reconhecida. E aí, quando eu transicionei, eu usava aqueles óculos direto. E aí, eu passei a ter uma outra disforia. O que aquele óculos, no início, representava um óculos mais feminino do que eu tinha antes, eu já, na transição, eu achava aqueles óculos absurdamente masculino. Então, quando eu coloquei esses daqui... esse aqui é um óculos no modelo padrão feminino. Eu não gosto de me ver sem óculos. Eu ponho os óculos e falo assim, agora o rosto ficou mais feminino. São as disforias, né? Que a gente vai trabalhando. Mas acho que o legal da coisa, não é o legal da disforia, mas o legal é quando você começa a encontrar mecanismos para driblar essa disforia. O stand-up tem uma coisa de brincar consigo mesmo, né? Inclusive, super beijo. Gui Preto foi meu aluno. Ele é incrível. E eu lembro uma vez na sala de aula, ele falou, quero fazer stand-up. Tá? A gente, numa conversa, falou assim, vamos discutir quais questões você pode... se encaixam dentro da sua história para que você seja genuíno. E ele, enfim, segue e trabalha lindamente. Então, olhar para si e ver que em você belezas e não belezas, questões que são legais e talvez não legais, e poder brincar com essa questão que, de repente, para a sociedade, não para a gente, mas que para a sociedade é algo o não legal, você construir alguma outra coisa a partir dali, vem muito também de saber lidar com a psicologia, né? É alquimia. É alquimia. Os alquimistas. Quando estão chegando os alquimistas. Eles têm que chegar. E assim, a gente vai envelhecer também, né, Mel? E como que a gente vai lidar com esse corpo? Ontem eu conheci uma mulher incrível, né? Nossa, incrível. E ela... Isso que é bom trabalhar também, né? Isso que eu vou sentir né? Isso que eu sinto saudades, mas... trabalhar em museu e tudo. Mas ela falou isso, né? Que ela entrou agora em psicologia e como é trabalhar, voltar a estudar e tudo mais. Porque a gente vai viver pra caramba, a gente vai viver até quantos anos? Eu lembro quando a primeira consulta pediatra da minha filha, o médico falou, ela tá super saudável, vai viver 100 anos. Eu gosto de fazer essa comparação com a bateria do celular. De 100%, sabe? Por exemplo, eu que já tô com 40... olha essa fala, né? Já estou com 48 anos, eu só gastei 48% da minha bateria. Então, teoricamente, eu tenho mais 52. Não cheguei nem na metade. Então, ainda tem muito para viver. E sabendo da sua finitude, o que você vai fazer com esse tempo que resta? Você vai agradar o eu interno? Ou se preocupar com todas as validações, que eu sei que é difícil, não é fácil. Do eu externo. Ou você vai, já que a gente está falando muito de arte, ou a gente vai ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Maravilhoso. Né? Ouro de tolo. Porque é impressionante como a gente... E olha só, falando em alquimia, né? Só pegar o gancho do ouro de tolo, e aquilo era ouro. Mas não era o ouro que ele queria.
Exato. Né? Então, aquele processo Eu cheguei alquímico até ali... aqui, Não. eu lhe pergunto, e daí? Eu tenho opções de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. É sobre isso. Ai, lindo, ótimo. É muito bom discutir, pensar, refletir. E a psicologia, ela tem uma coisa assim de... Ai, acho que tem uma vida, assim, de uma coisa assim, uma beleza. Você sabe que eu também, algumas vezes já parei pra pensar, acho que eu vou fazer psicologia. Faz, boba, faz. Ai, eu tenho, de estudos, assim, eu tenho uma meta, assim, que eu tô muito na cabeça. Eu quero fazer meu pós-doutorado. Quero fazer meu pós-doutorado também para mostrar que pessoas trans podem, né? Com certeza. Mas eu preciso voltar a estudar. Eu confesso que eu tô um pouco preguiçosa. Quer dizer, não sei se eu tô preguiçosa ou se eu não tenho tempo, né? Achar o que... O seu marido, o Gabay, né? Que a gente é parceiro na coordenação. Acho que ele fala mais comigo do que com você. Fala, porque certamente. é o dia inteiro. Se a gente não tá pessoalmente conversando para discutir as questões, a gente tá no WhatsApp ou fazendo reunião online para encontrar soluções. Mas a gente trabalha numa parceria que é muito interessante, é muito boa. E eu adoro. E eu fico né? muito feliz. Eu fico super tranquila, porque eu falo assim, ai, às vezes eu vou muito, o Gabay me segura. Aqui acontece comigo também. É, né? Às vezes, ai. Aí, você sabe que você é escorpiana também, né? Sou, a gente é dia 24 e 27, né? Ele faz umas comparações, ele já fala assim, escorpiano é assim mesmo. Ele fala, tá tudo bem, mas vocês vêm com o rabinho, né? Tal, meu bem. Com aqui, ferrão. O ferrão, a gente não põe um dedinho na piscina, a gente se afoga, mergulha, né? se Vai embora. afoga e vai. Vai viver, e vai curtir, vai fazer as coisas. E vai sempre com profundidade. E essa profundidade é muito bom quando a gente pode ter uma terapeuta que vai com a gente ali, né? E vai. De forma profunda. Porque acho que quando a gente vai... É o Dr. Pires, né? Que é sempre tudo muito raso. Sempre tudo muito raso. Porque o Pires, né? O Dr. Pires. É sempre tudo muito raso. Não, eu quero profundidade. Não quero... Ai, porque o trivial... Mas parece que também... simples. Mas é um desafio também ser profundo na clínica, Mel, porque às vezes as pessoas não estão preparadas. Às vezes elas ficam tão mexidas que elas falam, ai... Então, assim, é uma profundidade que às vezes eu tenho que... Talvez é o que tenha acontecido comigo lá em 2009. E assim, tudo bem, porque assim, eu entendo. Às vezes tem pessoa que fala, ai, não, olha, Laís, não é você, que agora... Mas assim, é o processo. E tá tudo certo. Tá tudo bem. E cada um no seu tempo. Né? Mas a terapia, na verdade, é pra você... O objetivo é pra você olhar pra si. Por mais que você tente se distrair, vai ter um momento que você vai ter que olhar pra si. É difícil. Muito. É muito difícil, porque você vai ver que você tem coisa que não é tão legal assim, não. Em você mesmo. Todo mundo tem. Luz e sombra. Você sabe. Então, é isso. Daí, às vezes você fala, ai, não, eu sou uma pessoa ótima e tal, blá, blá. Tá bom, você é também. Você é também isso. Mas também tem merda aí. Mas também tem, lógico. Claro. A gente é luz e sombra, integração de opostos. Mas a grande questão é você conseguir lidar com isso tudo, né? E aí vai... Daí também é o processo, é o tempo. O tempo é o nosso melhor aliado. Mas o nosso tempo também pode ser inimigo. Exatamente. Porque o nosso tempo já tá acabando. Passou tão rápido. Né? Porque a gente vai discutindo as questões da... Isso sem tomar um drink com água. Drink. Imagina com drink. Foi com água hoje. Mas assim, é muito legal poder pensar e ir entrando, sabe? E nas entranhas mesmo, e buscar uma reflexão e lidar, né, com essas questões
do público trans, porque a gente vai trabalhando, se reconhecendo e criando uma nova identidade a partir, inclusive, de estigmas que a gente tem. Não é fácil. É uma coisa que eu sempre digo, você nasceu mulher, você nunca vai deixar de ser mulher. Parece que se eu tirar a unha, eu tirar o batom, eu deixo de ser mulher. Não, eu não vou deixar de ser na minha essência. Mas eu tenho medo de que as pessoas deixem de me enxergar como uma mulher trans. Eu quero ter essa identidade de mulher trans, porque eu acho lindo ser uma pessoa trans. Eu acho lindo poder ter tido esse poder, essa coragem de me transformar em alguém que, no meu caso, eu não imaginava que eu poderia ser. Eu sempre falo que quando eu era criança tinha, não só criança, mas por muito tempo da minha vida, tinha lá um leque de possibilidades de vida. Né? Tinha um leque de possibilidades. Não existia a possibilidade de ser mulher trans. Eu precisei cavar muita coisa para compreender. Olha, existe essa possibilidade. Vamos estudar, vamos pensar, vamos refletir. E aí você vai experimentando, vai gostando, vai dando um passinho, vai... Quando olha para trás, cadê aquele camarada que existia, né? Mudou bastante. E um apoio psicológico ajuda muito para que a gente tenha segurança, para que a gente acredite na gente mesmo. Não é o que o psicólogo vai falar, você é capaz. Não, mas o psicólogo contribui para que a gente consiga enxergar a nossa capacidade. Não é isso? Com certeza, é exatamente isso. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. As escorpielen, as Ixi, só escorpianas aqui. Ai. Obrigada, Obrigada foi uma pela honra. sua presença. Tô muito feliz. Espero que total que admiração, você possa... Eu tenho total admiração pelo seu processo. Ai, tão obrigada. digno. Você é exemplo aí pra muita gente. E não pare. Não pare. E assim, eu já te falei isso. Eu te conheço direito agora. Ai, tu não fala isso. Eu te conheço direito agora. Antes era uma coisa meio rasa, meio pires. 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 Eu te conheço direito agora. Mas é que tem uma coisa, e aí eu acho que também isso aconteceu muito comigo, de que... eu vou transicionar, então se for para eu transicionar, eu vou transicionar e eu vou escancarar. Vou revolucionar. E não é revolucionar porque eu tô olhando para mim. É porque, sobretudo no meu caso, que eu era esse homem hétero, cis, que queria sair com a mulher trans, com a mulher cis, e eu morria de medo, e eu colocava uma série de empecilhos, e eu inventava uma série de coisas. Eu brinco que às vezes os astros tinham que estar alinhados para poder conseguir rolar alguma coisa. E eu passar por todo esse processo, eu não quero nem que a mulher trans, ou a pessoa trans, ou a pessoa não binária sofra com a rejeição da sociedade, mas também o outro lado, que é a pessoa que deseja, que quer conhecer, que quer ter amizade, mas tem medo do que os outros vão dizer, que é o que eu sentia. Então, que a gente consiga... E aí eu passei a compreender muito mais isso depois da minha transição. Caramba, tudo pode ser muito mais leve. Então eu tento viver essa minha leveza. E vive. E vamos viver. E vamos vivendo. Obrigada. Eu que agradeço, meu bem. Até logo. Foi lindo. Obrigada.